Estamos aqui para mais uma live. E oi, Corina, boa noite. Lá do Uruguai, boa noite. Cláudia, boa noite, Cláudia. Deus abençoe a nossa live, que seja uma bênção, um divisor aí de águas nessa noite, possamos aprender, ouvir, discernir tudo que o Espírito tem para as nossas vidas nesta noite. A nossa convidada, hoje é um dia, né, uma data especial, porque é a última live do ano. Então, nada melhor do que falarmos de metas, objetivos, projetos, sonhos. E tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Então vamos lá, né? Então, Bruna, contigo então. tá bom. Silvana, eu que agradeço, viu? Essa oportunidade aberta. Confesso que eu estava bastante ansiosa por esse dia, por esse encontro, né? Faz tempo que eu não faço uma live assim, né? E... Mas é um convite, assim, um tanto desafiador, né? Porque nessa época do ano, esse período, né, de final de ano, a gente tá tão na correria com tantas coisas, né? Todo mundo tá preocupado com, né? A gente até brincou na chamada, né? Com que roupa vai usar, onde vai passar, o que que vai comer, né? E aí tem aquelas pessoas que param para fazer um checklist, tem aquelas umas metas, né, para 2024, tem aquelas que param para agradecer pelo ano 2023, tem aqueles que fazem retrospectiva, né? Mas é uma agitação, querendo ou não, é uma agitação, né? Um super evento essa virada, né? Só que é engraçado que muitas vezes essa intensidade toda, essa agitação toda, é só no externo, né? É só no ambiente externo, nos fatores externos, e internamente mesmo, às vezes nada muda, nada se mexe, não é? Então a gente deposita uma super esperança, né? Uma super expectativa no contexto, no que há de vir, né? Enfim, como eu falei, no contexto externo, né? E aí eu queria começar falando sobre isso, né? Sobre essa expectativa. Né? Muitas pessoas não gostam de criar expectativa, né? Tem gente que não prefere não criar expectativa para ser surpreendido. Ou aqueles que não gostam de expectativa com medo da frustração, né? Mas como viver sem frustração, né? Não existe vida sem frustração. Ela faz parte, né? E ela até, inclusive, é uma aliada, né? Contribui para o nosso crescimento, enfim. A gente desenvolve muito na frustração. Então não tem para onde fugir, a gente não tem outro caminho, né? E eu não sei se você lembra, Silvana, daquele filme da Alice no País das Maravilhas. Sim. Tem várias versões, né, do filme. Mas me chama... E é um filme, assim, que não é para criança, né? É um filme mais para adulto. Cheio de mensagens, assim, subliminares, né? E uma que me chama muita atenção é um diálogo que a Alice tem ali com o coelho ou o gato. Acho que é o coelho que ela conversa com o coelho. Ela tá lá perdida, né? E aí ela fala com o coelho, que caminho eu devo tomar? Ela pergunta para ele, né? Que caminho eu devo tomar? Aí ele responde, bom, isso depende para onde você quer ir. Para onde você quer ir? Verdade. Ela, ela não sei. Aí ele, bom, então qualquer caminho serve. Ou seja, se você não tem um destino, você não tem um objetivo, você não tem a que se direcionar, né? Você não tem um norte. Então, as expectativas nos ajudam nisso. Ela nos dá, assim, objetivo, meta, né? Então, a pessoa que não tem objetivo na vida é a mesma que uma pessoa sem direcionamento, sem um rumo, né? Aí, nesse caso, Verdade. qualquer caminho serve, qualquer via é considerável, né? E Verdade. só por aqui, Silvana, dá pra gente falar muita coisa, né? Sobre Verdade. isso. E nós, como cristãos, principalmente, a gente tem um alvo, né? A gente sabe que a gente tem um alvo, a gente sabe para que nós somos chamados, né? Então começa daí o nosso norteamento, né? Então, por exemplo, eu estava falando aqui das expectativas, né? Daquele que não sabe para onde vai, de onde vem, né? E o cristão, não importa se desde que nasceu ou se no decorrer da vida ele se converteu, né? Não importa. A partir do momento que se reconhece como filho, né? Que se entende como filho de Deus, pronto. Isso já te dá uma nova perspectiva de vida, né? O fato de você se reconhecer como filho de Deus, isso já te coloca num patamar de vida diferente, né? Não Verdade. porque a gente é maravilhoso ou bom, não. Mas porque aquele que nos enviou, né? O Pai, né? Se nós somos filhos, o Pai, esse sim, é bom e maravilhoso, não é mesmo? Então, Verdade. esse é o primeiro ponto que eu queria registrar, né? Sobre essa virada de ano, essa perspectiva de mudança.
precisamos ter sonhos, nós precisamos ter objetivo na vida. Porque aí isso significa que nós temos pelo menos um destino, não é mesmo? É Segundo verdade. ponto que eu queria falar sobre essa transição, né? Essa época do ano, e tudo aquilo que a gente pensa e espera, né, para um novo, é a questão do autoconhecimento, né? Então, olha, é um ponto assim que faz toda a diferença, né? O autoconhecimento. Isso sobre o autoconhecimento é antigo, viu? E de todas as áreas da ciência. Na filosofia, inclusive, a gente tem aquela máxima, né? De Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, lá na filosofia já falam disso. Né? O Senhor Jesus teve um momento ali na Bíblia, né? Acho que João 8, que ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele estava falando disso Uhum. justamente quando ele estava sendo questionado sobre quem ele é. As pessoas estavam duvidando, né? Os judeus estavam ali questionando ele sobre: você é mesmo? Será que você é tudo isso que você diz mesmo, filho de Deus? E ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o autoconhecimento, ele é libertador. Né? E eu queria É pedir oito licença trinta aqui. e dois, Bruninha. 8. João oito Ah, trinta tá. e dois. Isso. Então tá bom, obrigada, viu? Então é muito importante a gente correr atrás, a gente se dedicar a essa prática do autoconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa sofre com escolhas, né? E com a consequência dessas escolhas na vida, simplesmente porque não se conhece. Vê se pode, uma coisa dessa, né? Então eu quero dar um exemplo aqui. Antes de dar um exemplo, eu vou explicar uma coisa, Uhum. Silvana, pedir licença Uhum. para você, que agora eu vou falar um estudo da ciência, né? Sobre a psicologia, né? Tem o que nós chamamos de padrões de comportamento. Né? O que são os padrões de comportamento? É uma maneira de agir repetidamente diante de estímulos semelhantes, diante de situações semelhantes. Então, de tanta repetição, aquilo ali se torna um padrão. Né? Então, por exemplo, né, uma criança que ela tem um pai assim, ela é criada com um pai bem rigoroso, né? E aí ele lança um olhar para ela e ela já entende que aquele olhar representa um perigo, né? Então ela reage, a reação dela é, às vezes, se encolher, se esconder, ficar o máximo quieta possível. Ela se inibe. E de tanto aquilo ali acontecer, né, isso se torna um padrão. Se ela recebe um olhar desse, que para ela representa um perigo, ela reage dessa forma. E um dia essa criança vai crescer, vai enfrentar um mercado de trabalho. Aí vamos supor que ela encontra lá com um chefe, né, que também né, agressivo, rigoroso. E ele lança um olhar desse para ela. O padrão dela para esse olhar é o quê? Se encolher, se inibir, né? Então, assim, ela repete sem fazer uma avaliação, né, do tipo assim, não, mas hoje eu sou adulta, né? Eu tenho condições de me colocar, de me expressar, ou se perguntar, mas Uhum. por que essa situação me dá medo? Por que eu estou inibida desse jeito? Né? Então isso só é possível através do processo do autoconhecimento, né? Mas muitas vezes as pessoas Sim. repetem padrões, né? E como que ela vai resolver isso? Vai mudar de emprego? Não adianta, né? Ela pode encontrar com outro desse depois, mais para frente, né? Então isso é possível, essa mudança de padrão, quando se reconhece que tem um padrão instalado ali e que é avaliar como uma situação nova. Não, não é mais a mesma situação de antigamente. É uma situação nova, certo? Então, como eu estava falando, na filosofia já tem essa máxima, né, do conhece-te a ti mesmo. O Senhor Jesus já falou a importância de saber da verdade. E como a gente está falando de autoconhecimento aqui, eu quero destacar essa verdade sobre si. Né? Quando a pessoa tem um autoconhecimento desenvolvido, é uma verdade sobre ela. E isso faz dela livre, né, para criar novos padrões mais satisfatórios para a vida dela. Então, saber o valor que você tem, né, a partir desse autoconhecimento, te faz mais confiante, te faz mais seguro, né? E eu queria também deixar registrado aqui, Silvana, depois da questão do autoconhecimento, então eu falei sobre a expectativa, que é importante, né? O autoconhecimento e também sobre o tempo, né? O tempo das coisas, né? Os ciclos, o fechamento de ciclo. E é tão bonito como o jeito delicado, né, que Deus encontrou de ensinar pra gente sobre o tempo das coisas, né? A própria natureza, ela expressa, ela ensina isso pra gente, né? As estações do ano, por exemplo. Nossa, eu adoro falar de estação do ano, né? Porque imagina um ano inteiro de verão, se isso ia dar certo, né? Um clima árido o ano inteiro.
não é saudável, não é satisfatório, sustentável, não é. Também como não dá certo um clima úmido o ano inteiro. Então, o Senhor Verdade. fez, ó, as estações, verão, inverno, primavera, outono, tudo no seu tempo, né? E cada coisa para acontecer no seu tempo, né? Vamos ver a borboleta, por exemplo. Se ela fica mais ou menos tempo no casulo, já deve dar errado, né, o processo, né? Ou não sai uma borboleta inteira, ou nem sai, não sei como é, mas imagino que tem um tempo para ficar ali no casulo, né? Para que o processo seja concluído com sucesso, vamos dizer assim, né? E alcance o seu objetivo, que é se tornar borboleta, né? A própria mulher, quando está gerando uma criança, né? A gente sabe que se nasce antes do período, né? As dificuldades de uma criança prematura, ou se fica mais também no tempo, do tempo, o que pode ocasionar, né, de prejuízo. Então, Verdade. tudo tem o seu tempo e a gente tem que aprender a lidar com isso, né, com o tempo das coisas e principalmente, Silvana, com o fim das coisas. A gente tem dificuldade, viu? A gente tem dificuldade de dar tchau, de dar adeus, de encerrar as coisas, de se despedir. Já vi aquele negócio, né, principalmente empresa, confraternização de fim de ano. Ah, eu não quero despedir, eu não gosto de despedir. Não tem esse É, pessoal, né? tem. Eu sou uma, Você é dessa? confesso. Então sempre tem. A gente não gosta. Eu lembro, eu tava lembrando disso, né? Enquanto eu estudava, eu tava lembrando que mais na adolescência eu lia muito livro de literatura, né? Histórias assim. E eu gostava de ler, eu lia bastante, lia todo dia. E ia chegando pro final do livro ali, eu tava vendo que era o último capítulo. Ah, era uma enrolação para para terminar o livro. Eu li um dia sim, dois não. Eu enrolava, olha só, porque eu não queria acabar aquela história, né? Eu não queria me despedir dos De se personagens. apega, né? É, né? E eu ouço muitas pessoas falarem sobre série, né? Quando tá no finalzinho da série, vai dando aquela tristeza, aquele vazio. Então, olha só, em Verdade. coisas pequenas, né? Nós temos dificuldades, coisas pequenas da vida. Imagina, eu tava assistindo a live da pastora Valdirene esses dias sobre o luto, né? E o luto, né? Quando uma pessoa morre, eu acho que esse é o ápice, né? Do dizer adeus, né? Então, assim, imagina a dor, né? Se a gente nas coisas pequenas já tem essa dificuldade, imagina no luto de uma pessoa que se vai, né? Que profundo que é isso, né? Então a gente tem essa dificuldade, sim, de fechar ciclos, né? Então, e aí eu vou usar meu exemplo, né? Eu presa ali naquele livro, naquele enredo, não me abria para o novo, né? Eu não me abria para, eu vou ler um outro livro, vou ter uma nova experiência, conhecer uma outra história, outros personagens. Não via dessa forma, né? Então muitas pessoas deixam de ganhar na vida, deixam de avançar porque não consegue se despedir, não consegue fechar os ciclos, né? E aí eu queria ler, aí tenho que ler, né? Eclesiastes 3. Quem puder acompanhar Uhum. com a gente, a gente está cansado de ler esse texto, né? Mas eu convidar vocês a fazer uma avaliação agora minuciosa. Para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tem uma versão que fala assim: há um tempo para toda atividade debaixo do céu. O que para mim dá a impressão, Silvana, de para toda atividade. Ouviu fogos aqui, não sei se saiu na live. Uhum. Pra... É, A foi minha bem aqui perto os versão fogos. é, É. ô, Bruna, a minha versão é NVI e ela fala um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ah, então, é igual a minha versão, que é propósito também. Uhum. Mas tem Ah, em tá. outra versão, eu acho que é NVT. Fala assim, para toda Uhum. atividade debaixo do céu. Né? Isso me dá a Uhum. impressão, assim, eu lendo, eu tive a impressão que isso significa qualquer coisa, as coisas corriqueiras da vida mesmo têm o seu tempo, né? E continuando a leitura aqui, então, o versículo 2. Tempo de nascer e Uhum. tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Só até aqui tá bom. Uhum. E eu acho engraçado que muitas vezes, quando
ouvia falar dessa passagem da Bíblia, ou a gente mesmo, né, principalmente na igreja, entre irmãos, a gente fala do tempo de Deus para coisas positivas, né? Não, no tempo de Deus a vitória vai chegar. Não, porque no tempo de Deus tudo vai dar certo. Não, não abriu aquela porta de emprego porque não era o tempo. O tempo de Deus, né? Então a gente sempre aplica o tempo de Deus para coisas positivas e para vitórias. Mas lendo aqui, eu vi que não, tem um tempo também, né? Eu destaquei aqui alguns que me chamam mais atenção. Por exemplo, ó, tempo de plantar. Eu entendi esse tempo de plantar como assim? O tempo do serviço, né? O tempo que você dispõe ali de energia, de investimento, né? O tempo do suor é o tempo de plantar, né? Tempo, e depois o tempo de colher. Tempo de derrubar e tempo de construir. Esse derrubar aqui, inclusive, olha, crenças enganosas, relacionamentos destrutivos, tempo de derrubar hábitos que não são saudáveis. E aí construir, o que nós podemos construir? Tempo de construir bons hábitos de vida, né? Construir bons relacionamentos, aqueles que edificam, não é mesmo? Tempo de afastar. E aqui me vem a ideia de pessoas, de novo, dos relacionamentos. Porque às vezes, Silvana, a gente nada contra as amizades de infância, né? Tem amizades de infância que funcionam muito bem. Mas a gente tem que entender o tempo das coisas, né? Não é o que diz lá em 1 Coríntios, acho que 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha o que diz lá. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Ou seja, acabou-se o tempo da infância, né? E não significa que a infância é uma coisa ruim, né? Com problemas. Não, só acabou o tempo da infância. E nós temos que deixar para trás. Então, quando aqui, ó, tempo de se afastar, e eu pensei em relacionamentos, por exemplo, tem pessoas que precisam sair da nossa vida, né? Relacionamentos que precisam ser, né, podados. E não é porque a pessoa é ruim, porque vocês brigaram. Não, às vezes é porque deu o tempo dela, né? Está em outra estação, não é mesmo? Eu mesmo tenho uma amiga do ensino médio, a Ana Damares, ela deve estar assistindo a live. A gente é amiga da adolescência, a gente se conheceu na escola, com 16 anos. E é uma super amiga até hoje, eu amo ela. Foi madrinha do meu casamento recentemente, né? É uma amiga da adolescência, mas a gente compreendeu, né, que nós não estamos mais no tempo da adolescência, né? Então não é nem a pessoa, é a dinâmica da relação, né? A dinâmica que a gente estabelece com alguma coisa, não só pessoas, né? Com coisas, com projetos. Tem gente que insiste em algo que já não é mais hora de insistir, não é mais o tempo. Então é muito importante a gente entender e aceitar o tempo das coisas, né? Eu quero aproveitar aqui também para lembrar de Samuel. Lembra de Samuel, o profeta Samuel? Uhum. Deus chegou para ele e falou: olha, Samuel, Saul deu o tempo dele, né? Não, Saul já deu o tempo dele como rei de Israel. E a Bíblia diz que o profeta Samuel ficou muito triste com isso. Ele ficou muito triste, passou uma noite clamando a Deus, né? E aí depois de um tempo ele vai lá e fala com Saul, tem toda aquela história que a gente conhece, mas no capítulo seguinte, Deus chega para Samuel e fala: até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei. Então olha só, Deus já tinha colocado um ponto final, Deus já tinha falado: basta, acabou o tempo de Saul, mas Samuel insistindo numa coisa que Deus já fechou, né? Deus pôs o ponto final. Quantas vezes a gente não faz isso também na nossa vida, né? O Senhor está falando: deu o seu tempo aqui, neste lugar, parte para outro, né? Outro ambiente. O Senhor fala isso pra gente e a gente insiste às vezes naquilo, né? Nosso ego, né? As nossas crenças, a gente confia mais na nossa sabedoria e o Senhor quer colocar a gente no novo. Então muitas pessoas não conseguem avançar para o novo porque está preso ali num ciclo que já deu o tempo dele. E a gente sabe, como a gente falou da gestação, tudo que passou o tempo não tem mais nada de bom para vir, que já deu o tempo daquela coisa, né? É a mesma coisa também, por exemplo, os pais, né? Principalmente a mãe, né? Quando tem ali os seus filhos, tudo ali, os pintinhos embaixo ali da asinha dela, tudo protegido, criança, adolescente. E aí eles vão crescendo, vão ficando adulto. E aí tá dando tempo dos filhos, ó, sair debaixo da asinha dos pais. Nossa, que tortura, né, Silvana? Verdade. Você tem filho, né?
Você É sabe, uma verdade. tortura para deixar os filhos ir, né? Mas é o natural da vida, né? Que eles vão. E tem mãe, pai, né? Que não consegue aceitar esse tempo e sofre com aquilo, né? E sem querer, né? A gente chama de inconscientemente, né? Mas sem querer, querendo às vezes ou não, sabota os relacionamentos dos filhos, com medo, né? Porque aquilo apresenta uma ameaça, né? Se ele sai de casa, conhece uma pessoa, casou, vai embora, né? Então aquilo ali representa uma ameaça para aquele mundinho que ela fez ali, né? Aquele ninho, né? O ninho. Então, ela sem querer sabota o relacionamento dos filhos e ela não percebe que ela não está preparando os filhos para pegar um ônibus sozinho, para administrar suas finanças, né? Não está deixando o filho se frustrar e assumir as próprias consequências. Não tá de... E ela não percebe que ela está perdendo de fechar aquele ciclo, mas tem um outro que ela pode ter prazer nesse outro ciclo, de ver o filho avançando. Né? Dizem, né? Eu não tenho filhos ainda, mas diz que a maior alegria dos pais é ver o filho bem-sucedido, Sim, é ver o filho conquistando as coisas, ver o filho desenvolvendo, ter orgulho do filho, né? Então a mãe às vezes perde de ter esse prazer, né? Porque não quer nem ter contato com esse novo, ela quer manter ali os filhinhos ali, mas deu é, tempo, né? Bruna. Pode falar. E na natureza a gente vê que a águia, né, ela vai tirando, né, ela não deixa o ninho fofinho, né, para que os filhos possam ir para esse outro nível, né? E muitas vezes a gente não, a gente vai deixando o ninho cada vez mais fofinho para os filhos ficarem ali, né, debaixo d'água. Gente, é isso mesmo, né? Ela vai deixando o ambiente desconfortável, né? A Isso, águia, né? Para o filho. isso. Tem uma. Na psicologia, tem um autor que ele fala de uma mãe suficientemente boa. Eu acho bem legal esse termo. Né? A mãe suficientemente boa. Se ela for boa demais, ela estraga. Se ela for boa de menos, ela também estraga. Então, a mãe suficientemente boa, né? Então, eu Ótimo. adoro esse termo. Então, é só para dar um exemplo, né? Por exemplo, o quanto prejuízo as pessoas podem ter na vida por não entenderem o tempo, por não entender que o ciclo acabou, né? E não precisa ser um sofrimento. Aí que tá. Não precisa ser um sofrimento o fim das coisas. E aí eu quero encerrar, Silvana, minha fala aqui, com o texto de Eclesiastes. Cadê, gente? Eclesiastes 7, 8, vamos ver aqui. Que fala. O fim das coisas, isso, vou esperar você abrir. Uhum. O fim das coisas é melhor do que o começo. O fim das Eu coisas até é o coloquei, melhor do que o Bruno, seu início. eu até coloquei no post essa semana, que eu achei tão incrível esse texto. Eu conheço a palavra há tantos anos, mas me saltou os olhos. E o dia que eu estava com a Uhum. pastora Valdirene, ela também citou Eclesiastes 7. Eu achei incrível o Ah, eu vi, direcionamento do Espírito. Muito legal. É eu isso vi, mesmo. ela. Uhum. Então, assim, por que que o fim é melhor que o começo? Porque se você finaliza alguma coisa, se você consegue encerrar algo, isso significa que você está pronto para começar algo, né? Então, 2023 está aí, ó, pronto para finalizar. Né? O ano, tá, mas vamos esquecer o ano. Mas o que que eu vou finalizar este ano, né? O que que eu vou finalizar este ano para eu me propor a começar no próximo ano, né? Eu esqueci de falar, Silvana, mas eu vou voltar um pouquinho porque eu acho importante, Fique à vontade. né? Fique à vontade. Bruna, nós Porque temos meia hora nós ainda. estamos com o E tempo, se né? cair, a gente abre Ah, tá uma bom. próxima. Então, fique à vontade, tá bom? Uhum. Porque assim, eu estava falando no momento lá do autoconhecimento, né, por exemplo, que a gente espera que algo externo vai mudar, né, enquanto que o autoconhecimento nos convida, né, para uma mudança interna. Eu até citei o exemplo daquela criança, por exemplo, né, que ela dá ali, ela encontra ali com aquele olhar que significa perigo, né, mas é a mesma situação, é o mesmo contexto externo, né? Era o olhar do pai, agora é o olhar do chefe. E o que tinha que mudar era internamente, né? Tipo assim, essa autoanálise. Eu já sou adulta, né? Eu tenho condições de me defender, eu tenho condições de me expressar, de dizer que não gostei de algo, que não estou confortável com algo. Eu tenho essa condição. Então, né, como a gente está falando agora de um ano novo, por exemplo, né? O que que você espera de que vá mudar internamente?
Porque tem gente, né, que atribui tudo ao contexto externo. Ah, porque esse emprego que eu tô, não consigo poupar dinheiro, né? Porque esse emprego que eu tô, ganho muito pouco, né? Ou não, nessa casa aqui é muito barulhenta, muita gente, eu não consigo fazer um devocional. Por isso que minha vida espiritual tá assim, né? A gente vai atribuindo a fatores externos, né? Ah, porque meu marido não é compreensivo, ah, porque minha esposa é isso, é aquilo, né? E o movimento interno, como é que fica o movimento interno? Né? Aí eu estava lembrando, é isso que eu queria, né, retomar aqui, que eu acho importante, do paralítico do tanque de Betesda. Né? Lembra quando Jesus chega lá e fala para ele: Você quer ser curado? Uma pergunta simples, objetiva, fechada, né? Sim ou não? É uma pergunta fechada. Você quer ser curado? E como que ele responde? Porque toda vez que a água se mexe, alguém vai na minha frente, porque eu não tenho quem me coloque lá, não sei o que. Isso mostra, eu suponho, que ele não estava habituado a trazer para si, né, a responsabilidade da coisa. Né? Então, Jesus fez uma pergunta direta. Era só ele falar: Eu quero. Não, ele perguntou se eu quero. Quero, eu quero. Pronto. Mas parece que não estava habituado com isso. E a pessoa que não tem esse hábito, né? Nossa, é difícil, viu? Mas é um exercício. Ela tem que sempre se habituar a puxar para ela, se autorresponsabilizar pelas circunstâncias, né? Não que você tenha controle sobre o fator externo, não. Mas como que eu vou responder a isso? Bom, meu emprego não tá legal, realmente. Mas o que eu vou fazer? Vou mudar de emprego, eu vou fazer um curso, eu vou, sei lá, pedir uma promoção. O que eu vou fazer? Né? Bom, nossa, essa casa aqui é difícil arrumar um lugar para fazer devocional. Tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou sair pra rua, fazer um devocional na rua, eu vou em algum café, algum lugar, né? Então isso é muito importante, Silvana, para esse fator de mudança. A pessoa se responsabilizar e puxar para ela, puxar para si, né? Essa responsabilidade da sua vida mesmo. Porque é muito fácil, né? A gente só jogar para o outro, só projetar ali, né? A responsabilidade pelo qual minha vida não tá boa e as coisas não mudam. Não muda mesmo, muda se a gente só se posicionar diferente. Então a mudança é interna, sempre interna, né? Bom, acho que era isso, Silvana, que eu queria destacar, né? A busca pelo autoconhecimento, o estabelecimento de objetivos e expectativas e saber o tempo das coisas, lidar com o tempo das coisas, principalmente com o fim das coisas. Bruna ficou mudo aí. Tá me E ouvindo? tô te ouvindo. Voltei, agora estou te ouvindo. Tá. Bruna, Uhum. vamos abrir então, Bruna, para perguntas, né? Ah, Se alguém legal. tiver Uhum. perguntas, vamos aproveitar que nós estamos com um tempinho aqui, e daí a Bruna pode nos responder do ponto de vista, porque eu achei tremendo, novamente o Espírito Santo nos trazendo esse paralítico, né, do tanque de Betesda. Novamente, né? Uhum. A professora Valdirene também falou. Então, realmente. E quando a gente não assume esse posicionamento, né, Bruna? A gente se exime e fica muito mais confortável, né? Porque sempre vai ter uma desculpa, né? Algo externo. Você concorda? Uhum. Sempre vai ter. Achar uma desculpa é a coisa mais fácil que tem, né? É mais Então, confortável, né? é mais confortável. Então, olha, nós temos 17 pessoas aqui nos assistindo, né? A nossa audiência. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Daí aproveite, se vocês tiverem perguntas, né, alguma dúvida, algum questionamento aí, aproveite que a Bruna está aqui à disposição para responder, né, Bruna? E sabe, Bruna, Sim. que eu hoje, a hora que eu estava preparando, né, para a nossa live, foi algo que o Espírito Santo trouxe no meu coração, queria compartilhar, já que a gente está com esse Uhum. tempinho. Sabe que uma coisa assim que veio na minha mente é a questão de nós traçarmos as metas. É importante a gente listar, não é? Você não acha assim importante a gente... Eu até pensei assim, seria muito bom se a gente traçasse os nossos planos, né, para 2024. Eu já tracei os meus, eu quero escrever, porque eu acho que é Uhum. importante. A ciência fala sobre isso, né? Até se você puder Sim. trazer alguma coisa sobre esse assunto, é uma dúvida minha. Que Uhum. todo mundo sempre repete, é importante escrever, né? E eu sou muito do digital. E às vezes eu vejo, mas é importante essa questão de visualizar, né?
E assim, de repente, para a gente poder abrir, fazer um desafio hoje para nossa audiência. Uhum. Escrevam as metas, o que vocês querem que aconteça. Ah, já tem pergunta. Eu tenho agora uma pessoa aqui me ajudando, meu querido marido, ele O está me ajudando aqui na técnico. live, e ele já me Uhum. avisou que temos perguntas. Então, Hum, eu vou pedir para ele ler a pergunta e daí você responde. Eu só vou concluir aqui tá. o que eu estava falando, meu pensamento, né? Eu pensei de colocar esse desafio para a nossa audiência e para as pessoas que vão assistir depois, listarem o que elas querem que aconteça, né? O sonho que elas querem ver materializado em 2024, e para que nessa mesma data, né, em 24, a gente possa abrir, de repente, para ver, né, o que aconteceu, né? Enfim, o que Legal. concluiu. Eu achei, Legal. assim, me veio isso em mente a hora que eu estava preparando, tá bom? Então, vou Uhum. pedir para ele ler a Tá. pergunta para você responder. Uhum. Boa noite a todos, né? A pergunta é da Cláudia Pina Costa. Ela está perguntando, Bruna, poderia dar um conselho para iniciar o ano com mais foco e objetivo? Essa Uhum. é a pergunta. Tá. Eu acho importante, é uma coisa que eu gosto de fazer e funciona pra mim. Isso é uma coisa pra gente destacar, viu, Silvana? Porque às vezes o que funciona Uhum, pra mim não funciona pro outro, né? E aí daqui a pouquinho eu uhum. falo um pouquinho do seu método de escrever, né? Tá Então, bom. assim, eu acho importante a pessoa fazer uma retrospectiva de 2023, né? É. Destaca lá as principais áreas da vida, né? Então, assim, ministerial, é, o financeiramente, profissionalmente, né, academicamente, familiar, a vida familiar, como foi. Quem tem filhos, né, como mãe, né, como filho, como pai, como esposo, como destaca assim as principais, né, setores, vamos dizer assim, da nossa vida. E aí você coloca o que você foi ok esse ano, o que você considera que foi legal, foi satisfatório neste ano, mas o que deixou a desejar. Né? Então, esse ponto é muito importante, você fazer essa retrospectiva. A gente, Silvana, não precisa também cair no desespero, na ilusão de que vamos ser plenos o tempo todo, né? Vamos ser 100% em Uhum. todas Sim. as áreas, né? Mas, assim, se eu me dediquei mais a tal área esse ano, né? E a outra ficou desfalcada e deixei a desejar, talvez essa seja uma área que eu mereça mais atenção para 2024. Né? Então, fazer essa retrospectiva vai fazer com que você visualize com maior clareza, né, o que ficou desfalcado, ou seja, o que eu preciso dar uma atenção em 2024. Então, essa retrospectiva eu acho que é uma sugestão. Né? E aí, sobre o que você falou, hoje em dia, Silvana, tá muito. Tá em alta, né, no meio do pessoal que estuda, o tal do mapa mental. Não sei se você já ouviu falar. Que Sim. por exemplo, tem lá uma teoria, né? A pessoa está lá estudando determinado conteúdo, e aí ela coloca aquilo em desenho, sabe? Mais ou menos em desenho, Uhum. com seta, né? Bolinha, sabe? Isso se chama mapa mental, porque foi descoberto através de pesquisas que a visualização, né? No caso, a pessoa visualiza aquele mapa, ela consegue absorver melhor, né, aquele conteúdo. Então, o pessoal que estuda, né, às vezes para concurso, alguma coisa, vai muito por esse método. E no seu caso, escrever, né? Talvez você escrevendo, você além de estar ali registrando sua própria meta, você lê, né? Você se obriga a assimilar aquilo lá melhor, porque você escreveu, né, um reforço. Aí você leu outro reforço. E se a pessoa coloca ainda num lugar assim, cola na geladeira, né? Ou tá na agenda num lugar assim especial, você bate naquilo ali direto, né? Tem contato com aquela meta É. direto. Isso também ajuda, né? E também cria, querendo ou não, uma autodisciplina. Porque você Sim. escreveu, e aí, mas se chegar no final do ano, de 10 itens, você fez 2, né? Então a É. gente fica naquela autodisciplina. Não, eu preciso disso, preciso correr atrás disso, sem contar o prazer do ok, né? Quando você dá ok, nossa, que Nossa, é uma é delícia dar um ok, muito. dar um É ok nas coisas, libertador, Bruna. É libertador. libertador. Mas isso é bom, né? Isso é bom para nossa, inclusive para nossa autoestima. A gente se sente mais confiante, mais realizador, né? Então isso estimula assim a produtividade, inclusive, né? Então essa de escrever, registrar é uma ótima ideia.
né, que alguém tem verdade. mais... Bruna, eu sou assim, eu gosto de escrever, mas como eu gosto muito de aplicativo, então Hum, eu sou movida a aplicativos, checklists, porque você disse, né? É uma sensação de bem-estar, de prazer. Quando você faz as suas ações diárias, quando eu tenho, né, algumas tarefas durante o dia, então eu vou clicando aquilo, esse bem-estar da produtividade, eu acho que é legal, acaba te motivando a isso, você motiva. produzir mais, né? E eu queria também fazer uma observação, colocar uma Uhum, observação, Bruno, do ponto de vista espiritual, né? Que a sim, proposta desse canal, né, é falar sobre relacionamento, né? Tefilar, eu sempre repito a toda live, né? Porque sempre tem pessoas novas entrando, né? sim. Então, Tefilar, ele é oração no hebraico e ele tem o objetivo de nos relacionar, aprofundarmos esse relacionamento com Deus, né? Apegar-se a Deus, né? Então, em todos os assuntos, os aspectos que a gente for falar, esse assunto de relacionamento, ele vai ser relevante, né? Então, Uhum, autoconhecimento, Bruna, quando você toca nesse assunto de autoconhecimento, eu uhum, me lembro, né, de algo assim que eu quero dividir, que é o seguinte: quando você está no teu momento de secreto, eu acho que o maior benefício que nós temos, né? Eu falo que é comprar unção todos os dias, né? Mas o maior benefício que você tem é o autoconhecimento, porque o Espírito Santo, ele vem e ele vai revelando os propósitos de Deus para a nossa vida, porque nós não sabemos, ele vai dando a direção e a gente vai se conhecendo mais. É incrível. Eu tenho esse ano de 23, né? Onde tudo começou, o projeto Defilar, eu nem imaginava, Bruna. Não foi, eu não coloquei na minha listinha de 2022. uhum. Eu não coloquei. 2023 eu vou criar um canal, vou fazer live. Eu nem imaginava isso. Aliás, eu não tinha nem coragem para fazer isso. Já tem mais perguntas. Eu vou terminar de falar rapidinho aqui, Uhum. né? Estão falando aqui para eu acelerar, porque tem mais Oxe, perguntas. tá bom. Então, mas é importante isso que eu estou falando, porque eu não planejei isso, mas o Espírito tinha isso para mim. E como que eu fui descobrir isso? Através do nosso tempo, meu tempo de oração. Então, eu também encorajo a nossa audiência, né? Eu falo assim, Sim, quem não está, que não projetou isso para 2024, projete um tempo de intimidade, de maior sim, relacionamento com Deus, porque todas as coisas vão deslizar. Eu sempre falo isso. As coisas fluem, né? Deslizam quando nós estamos diante de Deus, porque Ele capacita, né? Ele, enfim, uhum, Deus abre, né? Deus cria situações, né? Para nos abençoar. As bênçãos correm atrás de nós, né? Mas sim, vamos às perguntas. O Rodrigo, uhum, ele tem uma pergunta aqui, ó. Tem duas perguntas. Vamos responder do Rodrigo e tá. depois. Tem uma outra aqui que eu. Carlos, vamos lá. É a da Dalva. Vamos lá. Como ter disciplina para cumprir as rotinas e o que foi escrito ou mapeado? Ó, boa pergunta aí, hein? Uhum, boa pergunta. É. A gente não pode responder já? Pode, tá contigo. Rodrigo, a gente não pode contar com a nossa boa vontade, tá? Tem uma notícia para te dar. A gente não pode contar com a nossa boa vontade. Tem coisa que é escolha, né? Eu me lembro um tempo atrás, eu estava fazendo um grupo de terapia com mulheres enlutadas, né? E o assunto era esse, luto, né? Nossa, me marcou para sempre uma fala de uma das mulheres. Ela estava falando assim: olha, tem dia que a minha vontade é não sair do quarto. Minha vontade é ficar lá na cama, escuro, sem falar com ninguém, não sei o quê. Essa é a minha vontade, mas a minha escolha é levantar, cuidar da minha vida, né? E tô falando de um luto assim já, né, patológico, claro, né? Todos têm um tempo de luto natural, mas quando isso passa do ponto é um luto patológico. Então, e ela falou isso: a minha escolha é levantar. Então, Rodrigo, é isso. A gente não pode falar: não tenho vontade de ir à academia, não tenho vontade de orar, eu não tô com vontade de fazer devocional. Não podemos contar com a nossa vontade.
né? A palavra do Senhor, inclusive, diz que o nosso coração é enganoso, né? Esse negócio de seguir meu coração, misericórdia. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas na vida, ciente de que quem vai colher as consequências dessas escolhas somos nós mesmos. Então, não podemos esperar e quando ai, nossa, não consegui cumprir aquilo. Você não conseguiu porque você não escolheu cumprir aquilo. Simplesmente assim. Né? Não consigo acordar cedo e fazer uma caminhada. Você não consegue porque você não escolheu aquilo, né? Então, Verdade. não estou falando que todos têm que fazer isso, né? Cada um com os seus meios. Mas, eu não consigo fazer tirar um tempo de oração aqui em casa. Não consegue porque não escolheu. Então, assim, escolha. Certo. Tem mais uma pergunta? Acho que é da Dalva. Tem sim. Tem da Dalva. Só que eu não estou conseguindo visualizar a pergunta dela. Você consegue? Eu consigo. Tá. Eu vou ler aqui. Queria uma indicação de um livro para ajudar a enfrentar essas dificuldades de encarar os problemas e tentar resolver. Então, eu entendi que ela quer a indicação de um livro que ajuda a enfrentar os problemas, né, da vida, assim, e o enfrentamento. Acho que eu entendi isso, né? Olha, Dalva, eu indico para você e para toda a nossa audiência, depois que tiver interesse, a história de Ruth, da Bíblia, né? Estude a história de Ruth, a nora de Noemi. Inclusive, a Dalva é minha sogra, né? Então, de nora para sogra, Ruth. Tá bom? Depois, se eu souber de mais algum, lembrar de outros, né? Eu posso mandar para ela. Ok. Ou mandar para você, Silvana, se você quiser pôr aqui no canal, né? Caso mais alguém queira. Pode mandar. Daí a gente coloca. Mais uma pergunta aqui, Bruna. Para quem tem dificuldade, achei ótima essa pergunta, é da Késia. Para quem tem dificuldade em encerrar ciclos, existem sinais, Bruna, para entender que é o momento de finalizar algo? Achei ótima pergunta. Ah, legal. Nossa, muito bom. Existem sinais, sim, né? Só que é difícil ver esses sinais, viu? Porque se a pessoa está com dificuldade, provavelmente ela está com algum ganho naquele ciclo, né? Lembra da mãe, por exemplo, dos pintinhos ali? Ela tá confortável ali naquela situação, né? Então, os sinais é o seguinte: você tem que ver as consequências, né? Quando aquilo ali não está mais satisfatório, quando aquele ciclo ali não está mais produtivo, não está mais fluindo nada daquela situação, sabe? Então, eu acho que esse é o sinal. Dos sinais, né, que eu consigo citar agora. Quando nada mais flui daquele ciclo, né? Então, Sim. quando você não vê continuidade naquele ciclo. Mas, principalmente, também buscar o autoconhecimento. Porque, às vezes, você se aprofundando nesse autoconhecimento, você vai entender o que te faz permanecer ali. Né? É uma insegurança, é um medo da rejeição, é o medo de estar sozinho, né? Enfim, tá bom? É verdade. Acho que... Tem mais uma pergunta aqui, Bruna. Tá. É da Corina. Corina é nossa amiga do Uruguai, viu? Ó. Ela está perguntando, ela é uma querida. Como não desanimar quando as metas ainda não estão sendo concluídas? E ela ainda continua aqui. Como lutar contra... Meu espanhol não é... Eu não falo espanhol, mas eu consigo me comunicar com a Corina. Vamos lá. Como... Peraí que eu perdi a pergunta aqui. Será que é lutar? Ela escreveu lutar. Como lidar com a ansiedade? Lidar. Com as metas sonhadas. Com as metas sonhadas. Cadê? Isso. Então, a primeira parte é como não desanimar, né? Quando as metas ainda não estão sendo concluídas. É engraçado que ela mesma já colocou assim no gerúndio, né? Sendo, né? Concluídas. Então, quando a coisa está no gerúndio, a gente aprende na escola que é uma coisa que está em processo, né? Então, Corina, a gente tem que aceitar o processo das coisas, né? Não podemos querer atropelar, né? Porque às vezes, se essa meta for concluída agora, do jeito que está, talvez não vai estar tão assim eficaz, não será tão eficaz quanto se tivesse passado pelo processo que tem que passar, né? Então, tem que aguardar o processo das coisas, não tem o que fazer. Agora, se você está falando assim, não estou vendo que vai acontecer, né? A coisa parece que não vai acontecer. Está estagnado, né?
Isso, está estagnado, parece que não vai acontecer. Aí é hora de parar. Uhum. Parar para fazer uma autoanálise, né? Uma autoavaliação. Não parar com o Uhum. projeto, mas parar assim, peraí, Uhum. por que está acontecendo? Por que que não tá? Será que eu tô fazendo isso errado? Será Uhum. que eu tenho que tomar outro caminho? Será que eu devo conversar com tal pessoa? Será que eu devo pedir Uhum. ajuda para tal? Né? Será que eu devo regar isso em oração para ver se o Senhor me dá um outro direcionamento então, já que esse não tá funcionando? Entendeu? Será que então é hora de dar uma paradinha assim para rever o processo, entendeu? Uhum. Legal. Bruna, Hum. você está com tempo ainda, Bruna? Podemos? Eu estou com Sim, tempo aqui, tem aham. mais alguns minutinhos ainda. Aproveitar que a audiência hoje está interagindo. Esse Que legal, assunto, né? ele é muito vasto, né, Bruna? A gente não consegue Aham. esgotar esse assunto em uma hora, mas Não, nem é pensar. só por cima, né? É só uma pincelada. Tem aqui a contabilidade de sucesso, né? Que é o perfil. Ele está perguntando quando a pessoa quer se livrar de objetos que lembram o passado, isso é normal e saudável, Bruna? Do ponto de Quando a vista aí? pessoa quer se livrar É, de objetos que lembram o passado. isso. Quando ela quer se livrar de objetos. Uhum. Acho que é alguma coisa que causa dor, né? Que é alguma causa, traz Uhum. lembranças, né? Isso é normal. A gente tem que romper mesmo com esse passado? Enfim, é normal isso? Olha, eu tenho um. Cadê o Eclesiastes 3 de novo? Ó, Bruna ficou mudo, Bruna. voltou? Voltou. Oi? Ah, tá. Eu tava lendo Voltou. aqui o Voltou. versículo 6 do Eclesiastes 3, Uhum. né? Uhum. O Amarildo que fez a pergunta. Ó, Eclesiastes 3, versículo 6 fala assim, na segunda parte: tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tá vendo? Então, há Uhum. tempo de jogar fora as coisas também. Né? Aquilo que não traz mais nenhum benefício, pelo contrário, aquilo que só traz dor, né? Então, não é normal não a pessoa ficar apegada a um objeto que te faz sofrer, que não te traz boas lembranças. Aquilo não tem nada de construtivo, só de destrutivo, né, por exemplo. Então, eu acho que não é normal não a pessoa querer guardar isso, né? Ela deve sim se desfazer, ó, jogar fora, ou se não é o caso de jogar fora, tem também o caso de se afastar, entendeu? Se é roupa, se é alguma coisa, né? Às vezes quando tem um ente querido que falece, a pessoa não sabe o que faz com as roupas, né? Tem que ver se cabe doar, dar para alguém, né? Mas guardar, né, objeto que faz sofrer, eu acho que não é normal, não. Se é isso que eu entendi, né, a pergunta. Uhum. E alguém Certo. tá falando que ficou mudo, mas acho que foi daquela hora lá, né? Foi daquela hora, isso. Bruna, olha, incrível. Eu aprendi muito. Ficou mudo. Uhum, E agora tá voltou foi já. assim, incrível. Gostei bastante desse bate-papo que nós tivemos. E para fazer essa reflexão, né? De de tantas verdades, né? Autoconhecimento e tanta coisa que a gente, É. às vezes, a gente espiritualiza demais para a gente se isentar, né? Uhum, tem Da, essa, né? da nossa atitude, do nosso comportamento. E tudo é comportamental, né, Bruna? Tudo Sim. incrível. Eu achei, assim, muito bom. Muito obrigada. Eu vou Imagina. pedir aqui, né? Se a gente não consegue nesse tempo, né, uma horinha só, responder todas as perguntas, mas se Uhum. tiverem mais perguntas, podem mandar para mim, né, ou para a Bruna, mandar aqui no Tefilá, no direct. Eu encaminho para a Bruna, daí se você puder gravar uns vídeos explicando, daí a gente responde na caixinha Ah, dos legal. stories, tá, Uhum. Bruna? A gente pode Legal, boa ideia. fazer Uhum. isso, porque daí dá para você responder com mais qualidade, né? E as outras perguntas, Sim. outras dúvidas, né? Também no livro, né? Se você depois quiser trazer para mim, a gente umas dicas, né? E é sempre bom, né? Uhum. Ah, legal. Uhum. Adquirir hábitos saudáveis e leitura é muito bom, né? É uma boa pedida aí para 2024, né, Bruno? Sim, sim. Queria que Leitura, você. organização, né? É verdade.
Bruna, eu queria que você orasse para encerrar esse Uhum. tempo. Obrigada, viu? Muito Imagina, obrigada eu que pelo seu agradeço. desprendimento e ter nos atendido. Queria que você orasse por nós para a gente encerrar Sim, essa live. Tá bom? agradeço, viu, Silvana? Foi muito bom. Né? E eu estou à disposição, tá Tá bom? certo. Para Ô, futuras. Bruna, só Sim, lembrando que vai ficar gravado aqui no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube. legal. Quem não é Uhum. inscrito no YouTube, aproveita para se inscrever, tefilar.oficial. Vou pedir para o Antônio Carlos escrever aí, aí nos comentários, Uhum. tefilar.oficial, nosso canal no YouTube. Então, podem se inscrever, compartilhar e vai ser uma bênção. Com você, Bruninha. Amém. Vamos lá, vamos orar então. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo. Pai, te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou para que a gente tivesse essa conversa, Pai, e pudesse alimentar mais a Tua palavra e nos aprofundarmos, Senhor, das coisas a respeito, Senhor, do desenvolvimento humano. Pai, obrigado pelo ano de 2023. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as lutas que passamos e vencemos. Te agradecemos, Pai, por cada dificuldade que enfrentamos, Senhor, com coragem, porque o Senhor nos deu graça, nos fortaleceu e nos sustentou até aqui. Pai, também te entregamos desde já, te apresentamos, Pai, o nosso ano de 2024. Pai, diante de Ti está, Senhor, as nossas metas, os nossos objetivos. Pai, e colocamos tudo aos Teus pés, porque o Senhor é quem tem a palavra de vida. A Tua palavra diz, Pai, que os passos do homem confirmados pelo Senhor. Então entregamos tudo a Ti, Senhor, confiando que o Senhor é quem tem o melhor para nós. Confiamos, Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas e tem o controle de tudo. Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez, por tudo que se passou. E nós te apresentamos, Senhor, o nosso agora, o nosso futuro, todo o nosso viver, Senhor, diante de Ti. Pai, obrigada pela vida da Silvana, por esse canal, que continue sendo uma bênção na vida das pessoas, Senhor, que venha, Senhor, edificar, Senhor, os lares, Senhor, fortalecer as pessoas na fé, Senhor Jesus, e que o Teu mover, Senhor, se faça, Senhor, presente em nosso meio. Obrigada, Senhor, por tudo, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Amém. Amém, Bruna. Obrigada, viu, Silvana? Eu que agradeço. E olha, se alguém gostou do desafio, é só escrever É. os sonhos e as metas para 24, daí lá em 2024 a gente abre. Que tal, hein? Nossa, Deixa esse desafio para nós aí. vai ser Amém? legal. Obrigada a Amém. toda a audiência, né? Obrigada por estarem aqui conosco. Tivemos uma audiência bacana. Obrigada. Compartilhem depois e para que outras pessoas sejam abençoadas com essa palavra tão enriquecedora. Amém, Bruna? Boa noite a Amém. todos. Muito obrigada. Boa noite.